dia. Está começando mais um dia. E que esse dia seja abençoado para você. Que Deus, que os céus abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família, a sua casa. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, te guarde de todo mal nesse dia. Te dê sabedoria e te conduza por caminhos abertos. Que pela força do Espírito Santo você possa conquistar os seus sonhos, os seus projetos e as bênçãos de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra de sabedoria. E depois eu vou orar pela sua vida. O Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, conta uma história contada pelo próprio Senhor Jesus. A história fala de dois homens. A história fala de um homem que era rico e de um homem que se chamava Lázaro. Esse Lázaro era um mendigo que ficava na porta da casa desse homem rico, desejando comer as migalhas que caíam da sua mesa. E a Bíblia diz que os cães vinham lamber as suas feridas. Esse mendigo vivia uma vida muito triste, muito dolorosa, e ele ficava deitado na porta da casa desse homem rico. Quando Lázaro morreu, diz a Bíblia, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso, é o céu. E lá ele foi consolado, ele foi recebido pelo próprio Abraão. Mas o rico, porque ele não se importava com Deus, porque ele não se importava com o próximo, porque ele vivia uma vida dissoluta, regalada, uma vida sem limite, sem regra, uma vida totalmente para satisfazer os seus prazeres e suas paixões carnais. A Bíblia diz, o Evangelho de Lucas fala, que ele foi lançado no inferno. E lá no inferno, ele fez 5 coisas. Só que essas 5 coisas que ele fez lá no inferno foram feitas tarde demais. E é sobre isso que eu quero falar com você. Coisas que não adianta fazer tarde demais. Elas precisam ser feitas na hora certa, no tempo certo. A Bíblia fala que quando ele chegou lá no inferno, ele foi lançado no inferno. Logo que ele foi lançado no inferno, ele levantou os olhos. Ou seja, ele olhou para o céu. Ele olhou para Deus. Só que durante sua vida toda, ele nunca havia olhado para o céu. Ele nunca tinha olhado para Deus. Mas lá no inferno, atormentado, em grande sofrimento, ele levantou os olhos e olhou para o céu. Mas já era tarde demais. Aqui vai a primeira lição para nós, para mim e para você. Não espere ser tarde demais para olhar para o céu. Não espere até o inferno para que você busque a Deus. Olhe para o céu agora. Busque a Deus agora, antes que seja tarde demais. E então, quando ele olha para o céu, já era tarde. Ele olha para cima, ele olha para Deus, ele faz uma oração. Ele faz um pedido, ele clama, ele suplica, ele pede para Deus: olha Deus, olha Abraão, peça que o Lázaro, esse mendigo que ficava na porta da minha casa, molhe a ponta do dedo. Ele faz uma oração pedindo água. Só que ele orou tarde demais. Não espere ser tarde demais para você ter uma vida de oração, para você ter uma vida de comunhão com Deus. Não espere ser tarde demais. Ei, não espere o inferno, misericórdia. Não espere o inferno para você começar a orar. Talvez esse inferno que eu estou dizendo não é nem só aquele inferno de fogo, não, depois da morte.
É o inferno dentro da casa, é o inferno na vida financeira, é o inferno na saúde, não espere o inferno para você começar a orar. Ele orou, ele olhou para o céu, mas já era tarde demais, ele já estava no inferno. E então ele pede ele pede uma gota de água. Sabe qual foi a terceira coisa que ele fez lá? Ele buscou a água que podia matar a sede dele tarde demais. Em vida, ele poderia ter bebido da água da vida. Jesus disse: eu sou a água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Você pode beber dessa água hoje. Você pode beber da água da vida e te saciar hoje. Não espere as chamas do inferno, não espere as tormentas do inferno para você pedir a Deus água. Peça a Deus água hoje. Eu não estou falando dessa água que a gente bebe no filtro ou na garrafinha, não. Eu estou falando da água da vida, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Espírito Santo, que é o rio de águas vivas. E então ele faz a quarta coisa. Ele chama Abraão de pai. Ele diz: pai Abraão, eu te imploro. Sabe o que ele está fazendo? Ele está reconhecendo a autoridade espiritual e paterna de Abraão. Mas já era tarde demais. O que eu estou querendo dizer? Quantas pessoas não reconhecem a autoridade espiritual dos pastores, dos pais? Quantas pessoas não reconhecem as autoridades que Deus constituiu sobre elas? Esse homem que vivia uma vida dissoluta, regalada, sem regras e sem limites, que nunca respeitou a autoridade de ninguém, nem o mendigo que passava fome na porta da casa dele, agora, no inferno, tarde demais, ele está chamando Abraão de pai. Já era tarde demais. Não espere ser tarde demais para você reconhecer autoridades. E por fim, ele faz a quinta coisa. Já era tarde, mas ele tentou. Ele tentou fazer a quinta coisa. Ele diz assim: já que não tem mais o que fazer por mim, já que não tem mais jeito de fazer nada por mim, ele fala assim: pai Abraão, mande alguém lá na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho, a fim de não virem também parar nesse lugar de tormento. Ou seja, sabe qual foi a quinta coisa? Que ele se preocupou e fez tarde demais? Sabe qual foi? Ele se preocupou com a sua família. Ei, o meu último conselho para você aqui nesse vídeo é: não espere ser tarde demais para dar atenção para sua família, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos. Não espere ser tarde demais para você se preocupar com eles. Aquele homem, bem que tentou, bem que ele fez o que era certo, mas já era tarde demais. A história está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. E eu vou orar agora, sabe para quê? Para que você não tome decisões tarde demais. Eu posso orar por você? Receba essa oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora por esta pessoa que me ouve, me vê. Eu oro para que ela tenha sabedoria do céu, para não tomar decisões tarde demais. Eu oro, meu Deus, para que no tempo certo, no tempo adequado, assim como o Senhor, muitos dizem que o Senhor tarda, mas não falha. É mentira. O Senhor não tarda, o Senhor chega na hora certa. O Senhor nunca demora em fazer nada. O Senhor sempre age no tempo preciso.
e que esta sabedoria também esteja em nós. Que nós possamos agir no tempo certo, na hora certa, com a nossa vida espiritual, com a nossa saúde, que nós possamos agir do jeito e na hora certa, com a nossa família, com o nosso trabalho e com as pessoas à nossa volta. A minha oração é para que essa sabedoria seja dada a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que você não tome decisões tardias. Um abraço e um ótimo dia.